Sem delongas, amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, então, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 26. Nesta noite, o tema da mensagem é uma palavra que Jesus deu aos discípulos: tenha fé em Deus. Vamos pensar naquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos em todo o contexto na qual ele traz essa palavra aos discípulos. Vamos orar mais uma vez. Quero convidá-lo a fechar seus olhos. Eu peço que não haja movimentação na hora da pregação. Os irmãos evitem sair, se levantar, conversar, para que possamos, com reverência e atenção, aprendermos a palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom podermos estar novamente juntos e expressarmos a nossa adoração a Ti, os cânticos a Deus, o momento de consagração dos dízimos e ofertas, a dedicação dos mesmos, momento a qual a igreja foi informada das suas diversas ações, mas agora é o momento, Deus, mais precioso em que vamos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. Ó Deus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. E ó Deus querido, que possamos, ó Pai, sempre estarmos atentos àquilo que o Senhor tem nos falado, para que possamos, ó Deus, praticar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Marcos 11, de 12 a 26. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes no antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Diante desse texto, há uma questão muito importante que eu quero pensar com vocês. É importante que nessa noite você pare e pense o que te move a buscar a Deus. O que te move a buscar a Deus? Jesus falou: tenha fé em Deus. Quando nós olhamos, amados, para as últimas décadas, as pesquisas das últimas décadas do IBGE registrou um crescimento exponencial dos evangélicos no Brasil. Para que os irmãos tenham uma ideia, nós saímos de 6,6% de evangélicos
na década de 80, no ano de 1980, de 6,6% para 22,2% no ano de 2010, na primeira década do segundo milênio. Nós experimentamos 61% de crescimento no último período de 10 anos, do ano 2000 a 2010. Crescemos mais 61%. Isso são fatos, são constatações que o IBGE fez. O crescimento dos evangélicos no Brasil, especula-se que agora, no ano 2020, ultrapassa 50%. Especula-se que, acredita-se que os evangélicos em nossa pátria já seja a maioria da nossa nação. Com base, queridos, nesses dados oficiais do IBGE, nós precisamos refletir em umas questões muito importantes. Nós precisamos refletir como cristãos evangélicos, como igreja, primeira igreja batista em Pompeia, como visitante nessa noite, como congregado nessa igreja, o que te move a buscar a Deus? Por quê? Eu pergunto isso, porque eu trago essa reflexão, porque os evangélicos têm crescido em nossa pátria, mas não está proporcionando de uma forma condizente a esse crescimento, a transformação de nosso país. Nós não verificamos famílias sendo transformadas em Cristo Jesus. Ao contrário disso, o que verifica-se é o crescimento de divórcio entre evangélicos. Não há diferença alguma em compararmos divórcios entre evangélicos e não evangélicos. Por que os evangélicos não estão transformando a política de nossa nação? Não há uma transformação que seja resultado de homens piedosos, tementes a Deus, que de fato e de verdade não negociam os princípios e valores morais que o Evangelho traz. O que nós podemos verificar ao contrário disto é que políticos evangélicos envolvidos com corrupção. Quando nós olhamos para o contexto de empresa, do seu local de trabalho, talvez os evangélicos do seu trabalho sejam os piores profissionais, medíocres. O fato, a verdade, amados irmãos e irmãs, precisamos parar e pensar é que o Evangelho em nossa nação não está transformando a nação. O Evangelho em nossa nação não está transformando as famílias desta nação. É ridículo, é inaceitável verificar pastores, terceiro, quarto casamento pastoreando igreja, é inadmissível. Eu me envergonho disto. Tem hora que eu tenho vergonha de me apresentar como um pastor, porque pastor, a reputação é péssima. O que nós precisamos parar e pensar nessa noite, queridos irmãos, que evangelho está crescendo nessa nação, que evangelho eu estou confessando, que evangelho estou praticando, que evangelho estou vivendo, porque o evangelho dos evangélicos brasileiros, será que é realmente o evangelho de Deus? Será que é realmente esse evangelho que a Bíblia revela a nós? Será que de fato é o evangelho de Cristo Jesus? Será que de fato é o evangelho comprometido com a verdade bíblica? Que evangelho tem crescido em nossa nação? Que evangelho você está abraçando? O apóstolo Paulo já encontrou esse problema lá no primeiro século, nas igrejas da Galácia. Quem acompanhou a exposição, a Epístola aos Gálatas, verificou isso. Nessa noite eu quero que nós paremos e olhemos para esse texto pensando acerca disto, irmãos, porque é muito sério, porque sabemos que o evangelho que está movendo os brasileiros, o evangelho que está crescendo, expandindo nessa nação, não é o evangelho das Escrituras, não é o evangelho de Deus, mas é o falso evangelho da prosperidade financeira. As pessoas buscam a Deus porque querem ficar ricas, querem ter dinheiro, querem prosperidade financeira. As pessoas buscam a Deus. O evangelho que está expandindo e crescendo em nossa nação não é o evangelho bíblico, mas é o evangelho pela busca da felicidade, da realização pessoal. Não importa os valores, os princípios, não importa os ensinamentos, o que interessa, o que importa é a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação. O evangelho que está crescendo em nossa nação não é o evangelho bíblico, mas é o evangelho da saúde, é o evangelho que exalta o corpo humano, exalta a aparência
física, exalta a formosura, uma veneração à beleza exterior. O evangelho que cresce em nossa nação é o evangelho do entretenimento religioso, em que as pessoas vão à igreja porque na igreja encontram tudo que encontram no mundo, mas tem uma diferença, pelo menos ali eu estou um pouco mais protegido. Balada gospel, festas culturais. Vivemos um tempo de decadência, irmãos. Vivemos um tempo de empobrecimento do evangelho em nossa nação. Então, o que te move? Por isso que eu estou lhe perguntando, o que te move a buscar a Deus? Por que você está aqui nesta noite? Por que você virá novamente no próximo domingo? O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que nós pregamos aqui nessa igreja, o evangelho que nós pregamos, anunciamos, não interessa. Não vemos o interesse pelo evangelho que conclama pecadores ao arrependimento. Não vemos o interesse pelo evangelho que conclama pecadores a abandonar seus pecados. Não vemos interesse pelo evangelho que conclama pecadores a renunciar seus interesses pessoais em favor de outrem, em favor do reino de Deus. Não verificamos interesse pelo evangelho centrado em um estudo profundo, sério e prático das Escrituras. Nós não verificamos interesse pelo evangelho pregado por nós. E pasmem, irmãos, fiquemos tristes. Quantos foram vazios nessa noite? Somos uma igreja de 170 membros. Cadê os 170 membros da nossa igreja? Nós temos 150 bancos confortáveis. Já éramos para ter comprado mais bancos, nós não compramos porque não precisa, porque os irmãos e membros não vêm. Desinteresse pelo Evangelho de Deus. Mas se talvez nós mudarmos a estratégia, né? Fomos contemporâneos, contextualizados, começamos a colocar uma coisa diferente, aí as pessoas começam a vir, será que é isso? Então, a grande ideia nessa noite, que eu quero trabalhar com os irmãos, é que a falta de fé e obediência à palavra de Deus acarretará em condenação diante do juízo divino. Por que eu trago aos irmãos essa introdução verdadeira? Porque, irmãos, o que o texto nessa noite nos mostra é exatamente isso que estou aqui representando no contexto atual. Tem essas implicações, essas aplicações. O que nessa noite nós vamos aprender é que a falta de fé e obediência à palavra de Deus acarretará em condenação diante do juízo divino. É o que o texto está nos apresentando. Olhemos para o texto. Como que isso é verificado? Versículo 11 a 14. O que nós temos no versículo 11 a 14? Jesus amaldiçoa a figueira como símbolo do juízo que virá sobre Israel. O juízo de Deus chegou. O juízo de Deus vem. Amados irmãos, vamos nos lembrar que nós estamos na última semana de Jesus com os seus discípulos. Hoje, nesse texto, é segunda-feira. Nesse versículo, segunda-feira. No dia anterior, no versículo 11, nós olhamos e vemos a entrada triunfal de Jesus Cristo. A entrada triunfal de Jesus, ele é recebido como Messias, ele é recebido como Rei. E aí então, quando ele chega, no versículo 11, no capítulo 11, ele vai até o templo, ele observa tudo e volta e vai dormir porque já está muito tarde. E aqui, segunda-feira de manhã, ele levanta com seus discípulos, ele sai de Betânia e volta para Jerusalém. E ele indo para Jerusalém, olha para o texto, no dia seguinte, versículo 12, Marcos 11, 12. No dia seguinte, depois de sair de Betânia, Jesus sentiu o quê? Fome. Olha que interessante, João Marcos coloca com muita clareza, Jesus sente fome. O que João Marcos quer mostrar aqui aos cristãos? Ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Versículo 12, nós temos Jesus como a sua humanidade se manifesta de maneira muito clara. Jesus, ele sente fome. João Marcos, ele quer deixar claro, amados irmãos, entenda isso, aos cristãos lá do primeiro século, na cidade de Roma, que receberam esse evangelho, e a nós hoje precisamos compreender a revelação bíblica de que Jesus, ele aqui está como homem de carne e osso, e como pessoa humana, ele sente fome. A Bíblia nos revela Jesus como 100% homem, por isso que ele carregou sobre si
si os nossos pecados. Por isso que ele pagou o preço, e a Bíblia revela Jesus também como 100% Deus. A sua divindade é manifesta. A sua humanidade se verifica como? Com fome. E a sua divindade, como se verifica? Como se verifica a divindade de Jesus? Quando ele amaldiçoa a figueira. Então, versículo 13 a 14, o que nós encontramos? A divindade de Jesus se manifesta em sua autoridade para amaldiçoar a figueira. Olha o versículo 13, por favor, acompanhe. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. E aqui é uma passagem muito curiosa, porque não é o nosso contexto. Nós não temos figueiras por aí, nós não estamos acostumados com esse contexto botânico aqui que o texto nos traz. Mas olha que interessante, estamos no mês de março, aliás, abril. Mas a figueira, as folhas da figueira começavam a brotar no mês de março. E a figueira ela ficava frondosa, ela ficava bonita, com muitas folhas. E junto dessas folhas também vinha aqueles figos, mas não eram figos maduros, eram figos precoces. Quando Jesus se aproxima da figueira frondosa, bonita, atraente, você olhava para aquela figueira, bem, com muitas folhas, esperava-se encontrar não figos maduros, mas figos o quê? Precoces, ainda verde. Era comestível. Jesus está com fome. Jesus ele vai até essa figueira bonita, a boa aparência. Ele procura figo, mas não encontra. O que Jesus faz? Jesus ele amaldiçoa. João Marcos, queridos irmãos, quando ele escreve e registra isso, Jesus ele age dessa maneira. João Marcos quer mostrar aqui o objetivo de Jesus. Por que Jesus amaldiçoa a figueira que é bonita? E não estava ainda no tempo de frutos maduros. Os frutos maduros vinham só em maio. Sabemos que a Páscoa, a crucificação foi em abril. Então seriam só 2 meses depois, aliás, 1 mês depois. O que é importante compreendermos, o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, ele está fazendo uma comparação da figueira com... Ele está fazendo uma comparação da figueira com o povo de Israel que tinha uma aparência religiosa bonita. A liderança religiosa, ela tinha um estereótipo de piedade. Eles pareciam ser homens piedosos, pareciam ser de fato homens que seguiam a religião à risca, mas irmãos já sabem disso. Jesus, ao longo do seu ministério, mostra a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus. Ele mostra não somente isso, mas o quanto que o povo de Deus estava distante de Deus. Então Jesus aqui ele age de uma forma proposital. O que Jesus faz? Jesus ele amaldiçoa essa figueira, não porque está com raiva da figueira, mas ele o faz como símbolo daquilo que virá sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel, que tem uma religião que é estéril, uma religião que é infrutífera. E aqui ele trabalha como símbolo de hipocrisia do seu povo. Versículo 14 ele diz o quê? Ninguém jamais coma do teu fruto, e seus discípulos ouviram isso. Portanto, ao amaldiçoar a figueira, Jesus, amados irmãos, entendam isso, ele está emitindo o seu juízo sobre o seu povo. Ele está emitindo o seu juízo sobre o templo de Israel. O judaísmo rejeitou o Messias. O judaísmo rejeitou a palavra de Deus. Ao longo desse evangelho de Marcos, Marcos já mostrou isso. Então, assim como aquela figueira tinha aparência poderia ter figos precoces, o povo de Israel da mesma forma só tinha aparência. Amados irmãos, entenda uma coisa importante aqui. O que o texto está nos mostrando nesse momento agora? Que Israel não foi frutífero e o juízo veio sobre eles. Israel
foi chamado por Deus para ser o que? Luz entre as nações. O povo de Israel foi chamado por Deus para ser o povo que obedecia a sua palavra. Mas o que o povo de Israel fez? Rejeitou a palavra, não foi luz entre as nações, rejeitou o Messias. Como que isso é sério? Como que isso é grave? Porque nós temos o povo de Deus que desprezou a Deus e a sua palavra e seguiu a palavra da serpente. Se você pega o período do profetismo no Antigo Testamento, os profetas antigos, a leitura bíblica que eu coloquei aqui na ordem do culto também remete esse período, o profeta Jeremias, a denúncia contra o pecado do povo de Deus, mas esse povo não se arrependeu, e assim como ocorre no tempo dos profetas do Antigo Testamento, ocorre agora com Jesus. A minha palavra à igreja, irmãos, nós somos chamados, preste atenção nisso. Jesus te chamou para ser um discípulo frutífero. Jesus te chamou para ser um discípulo que faz outros discípulos, que vive o Evangelho, que testemunha da sua fé, que leve outros a Cristo. E que frutos você está dando? Quais são os seus frutos? O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus de frutos de obediência à palavra de Deus, de frutos de obediência de testemunho cristão, de frutos de obediência de conduzir pecadores perdidos aos pés de Cristo? Porque, queridos, um dia eu e você, nós estaremos diante do Senhor e vamos prestar contas sobre isso. Vivemos um tempo em que há perda de temor a Deus. Vivemos um tempo que as pessoas são indiferentes à palavra de Deus. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, ignorar a advertência que a palavra nos traz essa noite. Nós só seremos frutíferos se permanecermos firmes na fé e obedecermos a palavra do Senhor. Nós só seremos frutíferos, amados irmãos e irmãs, se nós, como discípulos de Jesus Cristo, obedecermos a sua palavra, crermos a sua palavra e testemunharmos de nossa fé. Quais frutos? Eu quero pedir a você, pense nisso agora. Quais frutos Deus espera de sua vida esse ano? Estamos iniciando o ano, estamos ainda no primeiro mês do ano. Nós temos ainda um ano pela frente, se Deus assim quiser. E ao longo deste ano, quais são as pessoas que você será instrumento nas mãos de Deus para anunciar, para testemunhar, para trazer a Cristo? Entenda uma coisa, Jesus falou: ide, fazei discípulos. Não é vinde, é ide. Precisamos ir aonde as pessoas estão e anunciar-lhes a palavra do Senhor, vivemos o Evangelho do Senhor. Então Jesus Cristo, aqui no versículo 12 e 14, Jesus ele amaldiçoou a figueira como símbolo do juízo que virá sobre Israel. Continuemos. João Marcos, ele agora vai entrar em outro assunto, e essa é um estilo literário de Marcos. Ele fala de um assunto, agora ele dá uma pausa, ele vai entrar em outro assunto, depois ele volta para o mesmo assunto. Tudo falando sobre a mesma coisa. Versículo 15. O que nós temos no versículo 15? Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele virou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. O que nós temos aqui, irmãos? João Marcos agora, no versículo 15 ao versículo 19, ele vai mostrar a Jesus purificando. Jesus purifica o templo e restabelece o seu verdadeiro propósito. Entenda isso. No versículo 15 a 19 nós temos exatamente esse ensino de Jesus. É isso que João Marcos está registrando. Após Jesus emitir o seu juízo comparativamente, ali simbolicamente, diante a figueira, João Marcos vai nos mostrar algo muito sério. Qual é a reação de Jesus? O que ele faz quando chega no templo? Qual é o sentimento dele? Qual é, irmãos? Ele sente ira. Olha só, olha o que Jesus faz.
Jesus, viu? Entrou no templo, ele entra aqui no pátio dos gentios e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Começou a expulsar. Jesus não foi gentil, não. Ele age de uma forma enérgica, dura, firme. Olha a continuação. Ele virou as mesas dos cambistas. Amados irmãos, Jesus aqui como homem e Deus, ele está manifestando a ira de Deus, a ira humana justa. Jesus ele fica profundamente indignado diante de tudo que vê. E aí, queridos, eu quero que você entenda uma coisa importante. A ira de Deus, a ira é um dos atributos de Deus. Dr. Robert Jones, meu professor em aconselhamento bíblico, ele escreveu um livro chamado Ira Divina. E ele conceitua a ira de uma forma muito extraordinária e bíblica. O que ele conceitua como ira? A ira de Deus, preste atenção nisso, a ira de Deus é sua resposta pessoal, integral e ativa de juízo moral negativo contra o mal percebido. Em termos simples, Deus está irado contra pecadores e seu pecado. Ele sustenta uma ira justa contra toda forma de impiedade. A ira de Deus é sua oposição determinada, perfeita e pura contra o mal. É sua santa aversão a tudo que viola seu caráter e não satisfaz sua vontade. O que é a ira de Deus, irmãos? É a sua santa reação contra todo o mal que ele percebe. Deus não fica indiferente ao mal. Deus não fica indiferente ao sofrimento. Deus não fica indiferente aos erros, aos pecados. Deus ele se ira diante ao pecado cometido, ao pecador que comete pecado. E Deus ele vai dar uma resposta a isso. A ira de Deus é a resposta de Deus ao pecado. A ira de Deus é a resposta santa e justa de Deus diante ao mal que a humanidade cometeu. É a aversão de Deus. Queridos, será que nós estamos atentos a isso? Porque é isso que a palavra nos mostra. O Antigo Testamento nós temos vários episódios de manifestação da ira de Deus. E o Novo Testamento também. E a Bíblia nos fala sobre a ira que há de vir. Lá em Deuteronômio 32, 41, fala assim, olha Deus falando, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgá-la, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles que me odeiam. É Deus que está falando que Ele vai se vingar daqueles que o odeiam. Ele vai pegar a sua espada refulgente, ele vai julgar. Salmo capítulo 2, versículo 4. Nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza. Salmo 7, capítulo 7, versículo 11, diz: Deus é juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Irmãos, será que nós nos esquecemos desse atributo de Deus? Será que nos esquecemos que a Bíblia revela um Deus que se ira contra o pecador e o seu pecado? Será que nós nos esquecemos de Deus? Que Deus é Deus que manifesta a sua ira contra aquele que é rebelde, desobediente, teimoso, fofoqueiro, linguarudo. Será que nós nos esquecemos que Deus manifesta a sua ira contra aqueles que agem com maledicência, contra aqueles que usurpam, contra aqueles que mentem, contra aqueles que matam, contra aqueles que roubam? Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento não é assim não. Ah, não é não? Abre aí, João 3. Ah, João 3,16, pastor? Não, irmão, 36. Todo mundo decora João 3,16. Vamos ver?
Todos comigo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deu o seu Filho ligeiro para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Uhul! Esse aí é o textual da Bíblia. Toda a Bíblia pode se perder, mas esse texto aqui não, porque esse texto... E o 36? Quem sabe de qual 36? Olha aí, você olha na Bíblia, pode olhar não. Quem sabe falar João 3, 36 de qual? Misericórdia. É sério, irmão, se você sabe de qual, levante e fala. Ninguém sabe. Nós sabemos João 3,16, mas ignoramos, desprezamos, fazemos pouco caso, desconhecemos João 3,36. Abra sua Bíblia. Olha João 3,36. Jesus fala, é Jesus que fala. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Uhul! Aleluia! Não é? Já Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus está falando, quem me rejeita? Jesus está falando, quem me rejeita não terá a vida, mas sobre este permanece a ira de Deus. Quem rejeita Jesus Cristo, quem não se converte a Jesus Cristo, quem não se prostra a Jesus Cristo, sobre esta pessoa permanece a ira de Deus. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus. João 14, 21. Olha aí na sua Bíblia. João 14, 21. Ah, pastor, eu amo Jesus. Não, eu sou Jesus, né? Sou Jesus, não quero ira de Deus, não. Ah, essa é de Jesus, irmão? João 14, 21. Olha o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, e a eles obedece, e a eles obedece, e a eles obedece, é esse que me ama. Se você não está obedecendo a Jesus, você não ama Jesus. E se você não ama Jesus, você está debaixo da ira de Deus. É simples assim. Jesus continua. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Se você não ama Jesus, Deus Pai não te ama. Se você não ama Jesus, Deus Pai não te ama. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos irmãos, que o Evangelho está sendo pregado em nossa nação. Certamente o Evangelho que cresce nessa nação não é o Evangelho de Cristo Jesus, não é o Evangelho revelado nas Escrituras. O que nós temos que estar atento é que o Senhor Jesus Cristo, ali no templo, Ele está manifestando a sua ira, Ele está manifestando o juízo que virá, Ele está purificando o templo, porque o templo tornou-se covil de ladrões. Jesus está manifestando essa ira santa e justa contra pecadores e o seu pecado. Existe um ensinamento que parece muito verdadeiro, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecador e odeia o pecado. Deus odeia aquele que não se arrepende, aquele que não confessa, aquele que não abandona, aquele que não se rende a Ele, porque a ira dele virá, irmãos. Eu estou inventando com o Evangelho aqui? Eu estou exagerando? Isso não é retórica, isso não é discurso, não. Isso é o que a Bíblia diz, o que significa, o que eu devo fazer. E aí então Jesus ele denuncia, ele expulsa os comerciantes, ele denuncia a apostasia do povo de Israel e ele restabelece o verdadeiro propósito do templo. Qual é o verdadeiro propósito do templo, irmãos? Versículo 17.
Versículo 17. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes um antro de assaltantes. Irmãos, olha como isso é sério. Jesus aqui, quando ele fala isso, ele vai pegar duas palavras, a de Isaías e de Jeremias. Jesus, ele cita o profeta Isaías. E Isaías 56:7 fala: porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui no capítulo 56, o propósito de Israel ser luz para as nações, o propósito de Deus de que pessoas de todos os povos, de toda a terra viriam para louvá-lo, para adorá-lo, para conhecê-lo. A minha casa será chamada casa de oração. Mas aí depois Jesus ele vai citar Jeremias: mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Jeremias 7:11. Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões, e eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias, ele profetiza sobre Israel do ano 627 a.C., a 580 anos de Cristo, ou seja, meio milênio antes. Ele está denunciando o pecado do povo de Israel, mostrando que o templo tornou-se um antro de assaltantes. E aqui a ideia que pode ser utilizada aqui, essa é a ideia de que é um lugar onde as pessoas conspiravam para fazer o mal. É um lugar onde se conspira para roubar o pobre. É um lugar onde se conspira para tirar do necessitado. É um lugar que se usa da boa intenção das pessoas para prejudicá-la. E aí, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque Jesus está falando que o templo de ladrões. Aquilo que aconteceu lá em Jeremias, mais de 500 anos antes, acontece novamente no tempo de Jesus. E Jesus Cristo, então, ele está aqui mostrando qual é o verdadeiro propósito do templo. Qual é o verdadeiro propósito do templo? Jesus quer que aqueles que ali estavam compreendessem, entendessem que o verdadeiro propósito do templo era para ter intimidade com o Senhor. O verdadeiro propósito do templo é um lugar onde as pessoas poderiam ouvir a palavra do Senhor, poderiam ter o seu momento de louvor ao Senhor. Queridos irmãos, o fato é que, preste atenção nisso, o povo rejeitou o Messias de Deus e profanou o seu templo. O juízo é certo, a ira de Deus se manifestará. Precisamos também da mesma forma pararmos e pensarmos isso. A única forma, entenda isso, a única forma de eu e você, nós, não sofrermos a ira de Deus contra o pecador e seu pecado é estando em Cristo Jesus. A única forma de você não sofrer a ira vindoura é arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A única forma de você não receber a ira vindoura é você renunciar à vida de pecados, à vida de mentiras, à vida de máscaras, à vida longe de Deus e voltar-se para o Evangelho de Cristo Jesus e seguir Jesus Cristo fielmente. Jesus fala em João 3,36 e repito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há para nós convicção, certeza de salvação pela obra de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Eu não tenho que temer a ira vindoura, porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Essa ira já veio sobre Jesus, e em Cristo Jesus eu sou livre dessa ira, irmãos. Aleluia, glória a Deus, porque é isso que a palavra nos diz. Precisamos nos alegrar, vibrar, agradecer a Deus, porque isso é verdade. Talvez você não creia, mas se você permanecer incrédulo e morrer incrédulo, você vai se lembrar desse dia, dessa mensagem, dessa noite.
Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Meus irmãos, em que situação você está? De condenação ou de salvação? Porque a impressão que tem é que os irmãos não vibram com a salvação e a vida que Jesus nos dá. A certeza da salvação é para trazer alegria e júbilo para o povo de Deus. Se você não tem certeza da salvação da vida eterna, meu querido, então agora é a hora de você chegar diante a presença de Deus e admitir diante do Senhor: Senhor Deus, eu tenho pecado contra Ti, eu estou sendo como o povo de Israel, rebelde, eu estou sendo incrédulo, eu estou seguindo outros deuses, eu estou fazendo pacto com o mundo, eu estou fazendo as vontades da carne, desejos da carne. Deus tem misericórdia de mim, porque, querido, se você não tem convicção de perdão, de salvação, você não tem como se alegrar. Você realmente crê que Jesus Cristo, na cruz, recebeu a ira de Deus por o seu pecado? Você realmente crê que a obra de Jesus é suficiente para livrá-lo da ira vindoura? O Evangelho que nós pregamos nesta igreja, o Evangelho que chegou a nós, é o Evangelho bíblico anunciado por Paulo, o apóstolo de Cristo. O Evangelho que nos convoca a arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O Evangelho que nos convoca a renunciar aos prazeres desse mundo. O Evangelho que nos convoca a renunciar uma vida entregue às transgressões e pecados. O Evangelho que nos chama a santidade. O Evangelho que nos chama a obediência. O Evangelho que nos chama a crer nas Escrituras e amar as Escrituras. E aí então, qual é a reação? Jesus sai arrebentando tudo, literalmente. Qual é a reação dos líderes religiosos? Olha o versículo 18. Quando os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque a multidão se maravilhava com o seu ensino. Jesus é extremamente corretivo aqui. Mas a liderança religiosa maquina a sua morte. A liderança religiosa não quer saber desse evangelho, não quer saber desse Messias. Queridos irmãos, vivemos tempo que infelizmente o mesmo acontece com a igreja. Falsas igrejas, falsos evangelhos, falsos pastores, falsos crentes. Vemos tempo em que a igreja tornou-se covil de ladrões. Vemos tempo em que as pessoas não buscam a Deus por amá-lo, por desejá-lo, conhecê-lo, viver para a glória dele, mas querem buscar a Deus porque querem riquezas, querem saúde, querem prosperidade, querem conforto. Então, versículo 19 fala na nossa Bíblia: ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E aqui já é noite. Eles saem de Jerusalém. Mas o texto continua. E agora João Marcos volta ao registro da figueira. Olha que interessante. Aqui, o que acontece na terça-feira? Versículo 20. Aí do versículo 20 a 26, nós temos o ensino de Jesus. Jesus, ele convoca os seus discípulos a terem fé e obediência à sua palavra. E aí, amados irmãos, olha que importante, o ministério público. Os irmãos que têm acompanhado essa série se lembram. No ministério público de Jesus, várias são as suas lições, mas Jesus sempre está priorizando o ensino. A multidão se maravilhou do ensino de Jesus. E agora Jesus está ensinando aos seus discípulos. Olha o versículo 20. Quando passavam, na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro
lembrando-se, disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. E aquilo que é impressionante, que em menos de 24 horas, aqui nós temos o último milagre de Jesus. Como é, pastor? Milagre? É milagre. É aqui um milagre negativo. Jesus, ele mata a figueira, ele amaldiçoa a figueira e mata a figueira. O milagre é o último milagre. No Evangelho de Marcos, Jesus realizou 18 milagres. Esse é o último milagre. Daqui para frente ele não realiza mais nenhum milagre. E nesse último milagre, ele amaldiçoa e mata a figueira. Isso, quando os discípulos veem essa figueira seca, uma figueira que ontem está frondosa e bonita, e hoje está seca, esturricada, morta, isso causa para os discípulos um grande espanto. Os discípulos ficam atônitos. E aí então eles falam com Jesus. E ao falarem com Jesus, o que Jesus responde? Amados irmãos, Jesus agora, ele ao realizar esse milagre negativo da figueira, que causa um grande espanto nos discípulos, versículo 22 até 24, Jesus ele vai convocar os seus discípulos a viverem com fé. Como é que Jesus faz isso? Convocando os discípulos a viverem com fé. O versículo de número 22. O que diz o versículo 22? Olha na sua Bíblia. E Jesus responde: tem fé em Deus. Essa resposta de Jesus tem a ver com tudo que está acontecendo aqui. Tem a ver com o amaldiçoar da figueira, tem a ver com a sua ira que se manifesta lá no templo, no pátio dos gentios, quando ele expulsa os mercadores, quando ele denuncia o pecado, quando ele fala da apostasia. E agora este momento, mais uma vez, Jesus então ele diz: tende fé. Queridos, nós precisamos compreender isso. O que os discípulos precisariam ter daqui para frente? Fé. Eles precisariam realmente crer e confiar naquilo que Jesus lhes dissera. Porque assim como chegou o fim da figueira, o judaísmo cumpriu o seu propósito em propiciar a vinda do Messias. Seu fim chegou. Agora se inicia uma nova ordem. Agora se inicia um novo momento da história da redenção. Agora nós temos o judaísmo que já cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito do judaísmo? Trazer o Messias. O Messias veio. A aliança foi, agora é nova aliança. Nova aliança esta feita no sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz. A velha aliança é substituída pela nova aliança. E o que se requer dos discípulos? Fé. A fé foi requerida tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Aí você indaga: mas pastor, o que é fé? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, o autor de Hebreus capítulo 11, ele vai trazer a explicação do que é fé e a manifestação da fé ao longo de todo o Antigo Testamento. É muito importante, irmãos, nós compreendermos isto, porque o que Jesus está tratando com os discípulos é exatamente este fato. Os discípulos precisariam ter fé em Deus, em Javé. E aí, nós olhamos o capítulo 11 de Hebreus, olha a sua Bíblia. O que é fé, irmãos? A fé, todos comigo. Olha, abra a sua Bíblia, que é importante. A fé é a garantia do que se esperava e a prova do que não se vê. A Bíblia traz. A fé é garantia do que eu espero e prova do que eu não vejo. Eu não tenho que crer, não tenho que ver para crer, mas eu creio para poder ver. Mesmo não tendo tocado em Jesus, mas eu creio, porque a Bíblia me diz, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Olha o versículo 2, vamos acompanhar um pouquinho aí, acompanha comigo a leitura. Versículo 2, Hebreus 11. Pois por meio dela o que? A fé. Os antigos alcançaram a aprovação. Como que você vai ser aprovado por Deus? Por meio da fé. Eu não vejo, mas eu creio. A Bíblia diz, eu creio. Por que que falta obediência na igreja? Porque falta fé. Sem fé não há obediência. Se nós não cremos na palavra de Deus, nós não vamos obedecer a palavra de Deus.
Se a Bíblia não é a palavra de Deus para mim, eu não me importo com a Bíblia, eu cuspo na Bíblia, eu rejeito a Bíblia, porque ela para mim nada mais é do que qualquer outro livro. A fé, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior a de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E o mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Como que Enoque agradou a Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. É necessário que creiamos na palavra de Deus, que confiemos naquilo que a Bíblia diz, porque se eu não creio, eu não vou agradar a Deus. Se eu não creio em Jesus Cristo, eu não vou amar a Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu disse que a grande ideia dessa mensagem é que a falta de fé e obediência à palavra de Deus acarreta diante ao juízo divino. É muito importante compreendermos que Jesus Cristo está falando aos seus discípulos: tenham de fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, aí você pode falar: pastor, eu não creio na Bíblia, eu não tenho fé, minha fé é muito pequenininha, eu sinto uma fé fraca. E a Bíblia responde isso lá em Romanos capítulo 10. A fé, presta atenção nisso, a fé veio pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Se você se julga sem fé, o que te falta é Bíblia. Se você fala: eu não tenho fé, eu não acredito, você não acredita porque você não ouve a Bíblia. Porque se você parar para ouvir a palavra de Deus, a sua incredulidade vai ser substituída por uma fé inabalável. Ouça a palavra de Deus, querido. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja com sono, mesmo que esteja com dor de cabeça. Você precisa ler a Bíblia. Para de ler romance, para de ler autoajuda, para de ler esses livros que bombam, best-sellers. A ler a Bíblia. E aí você vai ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo Jesus. Se a tua fé está fraca, se você se julga sem fé, é porque está te faltando Bíblia. Por isso que nós estamos mobilizando toda a igreja. Você tem ali atrás esse encarte, que é a leitura anual da Bíblia. Você lendo a Bíblia todos os dias do ano, e lendo-a todos os dias do ano, seguindo esse cronograma de leitura, você vai ler toda a Bíblia esse ano. Não perca essa oportunidade. Não despreze essa oportunidade. Leia toda a Bíblia no ano de 2022. Estabeleça para você esse alvo, esse desafio, essa meta pessoal. Este ano eu vou ler toda a Bíblia, porque eu preciso ter fé, e sem Bíblia não há fé. William Hendricks, ele diz que a fé é a janela da alma através da qual o amor de Deus se derrama. A mão aberta pela qual o homem se chega a Deus, o doador. Se
você não está experimentando o amor de Deus na tua vida, se você não está experimentando o perdão de Deus na tua vida, se você não tem paz diante do sofrimento e as lutas da tua vida, se o teu casamento está desmoronando, porque está te faltando palavra de Deus, te falta fé. E aí então, 11:23, Jesus ele vai falar algo muito importante. Ele diz 11:23, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Jesus diz, tem de fé, e agora ele vai começar a mostrar as aplicações da fé. Para que eu preciso ter fé? Amados irmãos, a fé que vem da palavra de Deus e o vídeo de Cristo Jesus, a fé fará com que os seus discípulos superem os obstáculos. O que Jesus Cristo quer mostrar aos discípulos aqui, quando ele fala que a fé que transpõe montanhas, Jesus quer mostrar algo mais. Jesus quer mostrar os obstáculos, o sofrimento, as lutas da vida. Como que nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, superamos as crises, o sofrimento, a luta, a dor, os problemas, os conflitos, os prejuízos, as perdas. Como que nós enfrentamos cada obstáculo da vida? Mediante a fé na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus. É a fé que sustenta um casamento, é a fé que sustenta um trabalhador, é a fé que sustenta diante as situações mais difíceis, as intempéries da vida. A tua fé precisa ser a fé em Cristo Jesus. Esta é a fé que agrada a Deus. Não adianta ter fé em qualquer coisa não, queridos. É a fé em Jesus Cristo. É a fé bíblica. Porque sem essa fé, tu está enrolado. Jesus Cristo, então, no versículo 23, ele diz isso: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Jesus Cristo está ensinando que a fé fará com que os seus discípulos superem os obstáculos. Quais obstáculos você está encontrando hoje na tua vida? Quais são os obstáculos no teu casamento, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus colegas, no seu namoro, no seu noivado, na sua escola, onde quer que você esteja? Como que você vai enfrentar esses obstáculos e vai vencê-los? Mediante a fé, aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus continua, versículo 24, olha aí. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Jesus, versículo 24, ele vai ensinar que a fé fará com que os discípulos sejam sustentados pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que a palavra de Deus nos mostra é que pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, a fé nas Escrituras, é que a fé na palavra de Deus, é que nós somos sustentados pela graça. Porque há momentos, irmãos, se for pela perspectiva humana, se for pela força do nosso braço, se for pelo nosso condicionamento humano, a gente chuta o balde. A gente abandona tudo, a gente vira as costas para tudo, porque é um fardo que a gente não consegue levar. Mas Jesus já levou esse fardo, e eu creio nisso. E porque Jesus levou o fardo, e porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e porque Jesus Cristo ressuscitou, eu creio que em Jesus Cristo Ele vai me dar graça, Ele vai me dar força para vencer as lutas. É pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo fala, tem de fé em Deus. E aí Jesus vai mostrar um terceiro exemplo. O primeiro exemplo, para superar os obstáculos. O segundo é para sermos sustentados pela graça. E o terceiro, que não é exemplo, mas é a aplicação prática da fé. Versículo 25, 26. Olha aí. O que Jesus fala? Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E aí, amados irmãos, mais uma vez a fé. Porque ele fala, tenha de fé. Porque se nós só perdoamos uns aos outros, por causa
repercutir, o mal que o outro me fez, Jesus já levou para a cruz. O que Jesus já fez, porque eu creio que sou perdoado, porque eu creio tudo que Jesus fez por mim, sem merecer, porque eu sou miserável e sem merecer. Então eu posso e devo perdoar meu irmão que me ofendeu, que me machucou. Então eu devo, nesse eu quero não. Tem muito crente achando que perdão é opcional. Ah, pastor, eu vou perdoar quando eu sentir vontade. Eu não estou com vontade de perdoar fulano. Meu querido, minha querida, se você não perdoar, Jesus está falando, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Se você estiver orando e o Espírito Santo de Deus trouxer à tua mente o nome de uma pessoa, a sua consciência te acusar, você tem um relacionamento ruim com o irmão da igreja, a tua consciência te acusar que você está sendo falso, mentiroso, limbarudo, que você está sendo uma pessoa que não está agindo corretamente, peça a Deus, Deus me perdoa, Senhor, porque eu estou pecando, eu não perdoei meu irmão, estou sendo falso, eu estou sendo mentiroso. Senhor, eu não quero viver mais assim não, Senhor, porque Jesus Cristo me resgatou, eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, viva isso, por favor. Quando você pega o boletim, a pastoral dessa semana, eu faço uma pergunta para você. Você está obedecendo ao Senhor Jesus? É a pergunta que eu faço. E aí escreve o pastoral, depois você lê. Nós temos aí os 25 mandamentos recíprocos. Os 25 mandamentos recíprocos não é opção, é ordem dada por Deus. Tende fé em Deus. Meus amados, Jesus Cristo levou sobre si Ele pagou o preço que eu não poderia e você poderia pagar. Ele derramou o seu sangue puro para nos limpar, nos purificar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, naquele dia, a ira vindoura veio sobre ele. Por que eu não vou sofrer essa ira? Porque Jesus sofreu no meu lugar. Mas a única forma que eu tenho essa certeza não é pelas obras, mas é pela fé. Pela fé que Jesus Cristo morreu por mim, os meus pecados foram colocados em Cristo Jesus. E eu com Cristo fui crucificado, fui sepultado e ressuscitei com uma nova vida. Precisamos, como povo de Deus, como igreja de Deus, amados irmãos e irmãs, eu falo com muito amor, é obedecermos a palavra de Deus. Vivemos de acordo com o Evangelho de Deus. E Jesus Cristo, então, Ele está convocando os seus discípulos a perdoarem uns aos outros. E nós precisamos viver isso. Confesse a Deus os seus pecados. Peça a Deus que te dê uma vida de fato e de verdade, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, aquilo que eu te perguntei lá no início da mensagem, eu te pergunto de novo: o que te move a buscar a Deus? O que te move? Com certeza, se o que te move a buscar a Deus é prosperidade financeira, ter uma vida feliz, custe que custar, você não vai ficar nessa igreja. Você não vai suportar. Se você não está buscando Deus com o motivo correto, bíblico, você não consegue ficar aqui. Só consegue ficar nesta igreja quem quer a palavra de Deus. Porque quem não quer, a mensagem aqui é muito dura.
Mas nós cremos, irmãos, que Deus tem os seus eleitos em nossa cidade. Nós cremos que ainda um povo de Deus perdido e precisa ser alcançado por nós. Nós cremos e podemos sim, com 170 membros que temos hoje, todos estes serem homens e mulheres que amam o Senhor e a sua palavra. E cremos sim, a nossa meta, o nosso desafio esse ano são 40 conversões verdadeiras, 40 batidos de pessoas que foram regeneradas por Deus. Por isso que nós temos que trabalhar, por isso que nós temos que testemunhar, por isso que nós temos que viver o Evangelho, por isso que nós temos que fazer aquilo que foi mandado fazer por Jesus Cristo. Ide, fazer discípulos. Amados irmãos, eu quero, em nome de Jesus, desafiá-lo a consagrar, não desafiá-lo, mas convidar a consagrar sobre você. Fala, Deus, usa minha vida assim. Eu quero amá-lo, quero obedecê-lo, quero cumprir a tua palavra. E você tem aí no nosso boletim, na página 1, você tem o tema desse ano: desenvolver discípulos que obedeçam a palavra de Deus. É isso que nós queremos para a sua vida. É isso que eu, como pastor da igreja, quero para a sua vida. Que você seja um discípulo de Cristo Jesus, sadio e modelar, que obedeça a sua palavra. Por isso que eu disse que a grande ideia dessa mensagem nessa noite é que a falta de fé e obediência à palavra de Deus acarretará condenação diante do juízo divino. Vamos orar nesse momento. Confessa a Deus os seus pecados. Jesus, ele fala de obstáculos, ele fala da graça, ele fala de perdão. Eu quero pedir que você, agora em oração, coloque diante de Deus os seus obstáculos. Quais são os seus obstáculos? Quais são as lutas que você está enfrentando? Coloque diante de Deus. Aonde na tua vida você precisa viver confiando na graça que te sustenta? E quem é o irmão da igreja que você ainda não perdoou? E existe um falso perdão. Perdoe agora em nome de Jesus. E se reconcilie com esse irmão, com essa irmã. Se reconcilie. Senhor, nós louvamos, ó Pai, te bendizemos essa noite tão maravilhosa. Essa noite em que a tua palavra nos falou, Senhor. Queremos agradecer a Deus por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos, ó Deus, porque como é gostoso a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, que temos a vida eterna. O chamado que o Senhor nos faz a amarmos uns aos outros e servirmos, perdoarmos uns aos outros. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, os obstáculos que cada um está enfrentando. Tu sabes, ó Pai, aonde necessitamos sempre e abundantemente, cada vez mais e mais, a tua graça em nossas vidas. Tu sabes, ó Pai, se existem relacionamentos quebrados onde precisamos perdoar. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. E que possamos perdoar uns aos outros, praticar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deus me